Uma civilização avançada, engolida pelo oceano em um único dia e noite. Uma lenda que assombra a humanidade há milênios. Atlântida. Mito ou realidade perdida? E se eu te dissesse que existem pistas, evidências tão intrigantes que poderiam reescrever tudo o que você acha que sabe? Prepare-se, porque as 5 provas que vamos apresentar hoje podem abalar suas certezas sobre a história. Bem-vindos, desbravadores da história. Hoje, mergulharemos em um dos maiores enigmas de todos os tempos, a existência de Atlântida. Por séculos, a história dessa ilha lendária, descrita pelo filósofo grego Platão, capturou a imaginação de exploradores, cientistas e sonhadores. Mas seria apenas uma alegoria filosófica, uma história moral, ou o relato de um lugar real, uma superpotência da antiguidade varrida do mapa? Vamos analisar as evidências mais instigantes que sugerem que Atlântida pode ter sido muito mais do que ficção. Nossa primeira prova nos leva diretamente à fonte. Os escritos de Platão, por volta de 360 a.C. Em seus diálogos Timeu e Crítias, ele descreve Atlântida com detalhes impressionantes, uma ilha-continente maior que a Líbia e a Ásia Menor juntas, localizada além das colunas de Hércules. Era uma civilização poderosa, rica em recursos naturais, com uma engenharia sofisticada, exércitos formidáveis e uma capital magnífica com anéis de terra e água. Platão afirma que essa história lhe foi contada por Solon, que a ouviu, de sacerdotes egípcios, remontando a 9.000 anos antes de seu tempo. Muitos acadêmicos descartam isso como ficção. Mas por que Platão, um filósofo sério, inventaria tantos detalhes específicos? E se ele estivesse registrando uma memória histórica real, mesmo que distorcida pelo tempo? Avançando para uma teoria mais científica, encontramos a prova chocante número 2, a erupção vulcânica de Thera, hoje a ilha grega de Santorini. Por volta de 1600 a.C., uma das maiores erupções da história humana devastou a civilização minoica, uma cultura marítima avançada da Idade do Bronze. A cidade minoica de Acrotiri, em Thera, foi soterrada por cinzas, preservando-a como uma Pompeia pré-histórica. As semelhanças são intrigantes. Uma civilização insular avançada, destruída por um cataclismo natural que envolveu o mar. Alguns pesquisadores sugerem que a memória dessa destruição colossal, passada de geração em geração, poderia ter chegado aos egípcios e, eventualmente, a Platão, tornando-se a base para a lenda de Atlântida. A escala da destruição certamente ecoa a descrição de Platão. Claro, a datação e a localização não batem perfeitamente com o relato de Platão, mas a ideia de uma civilização poderosa varrida por um desastre natural é um paralelo, poderoso demais para ser ignorado. Preparem-se, porque agora vamos para o fundo do mar com nossa prova chocante número 3. As misteriosas estruturas subaquáticas. A mais famosa é a Estrada de Bimini, nas Bahamas. Descoberta em 1968, é uma formação de grandes blocos de pedra retangulares que se assemelham a um pavimento ou fundação, submersa a poucos metros de profundidade. Seria uma formação natural bizarra ou os restos de uma construção humana antiga. Do outro lado do mundo, no Japão, temos o monumento de Yonaguni, uma estrutura maciça com terraços, degraus e o que parecem ser paredes, descoberta nos anos 80. Alguns geólogos afirmam que são formações naturais, mas outros, incluindo o professor Masaaki Kimura, defendem fervorosamente que é uma cidade submersa, possivelmente com mais de 10.000 anos. Se essas estruturas forem realmente artificiais, elas antecederiam as pirâmides do Egito por milênios. Poderiam ser postos avançados ou mesmo parte da própria Atlântida, antes que o nível do mar subisse após a última era do gelo. Nossa prova chocante número 4 está em um pedaço de pergaminho, o mapa de Piri Reis,
Desenhado em 1513 por um almirante otomano, este mapa surpreendentemente preciso mostra partes da América do Sul e, o mais intrigante, o que parece ser a costa da Antártida. Sem gelo, a Antártica só foi oficialmente descoberta em 1820. E sua costa sob o gelo só foi mapeada com tecnologia moderna no século XX. Piri Reis afirmou ter usado mapas muito mais antigos como fonte, alguns datando da época de Alexandre, o Grande, ou até anteriores. Como esses cartógrafos ancestrais poderiam saber da existência e da forma da Antártica? E ainda mais, sem sua cobertura de gelo, que existe há milhares de anos. A teoria é que uma civilização marítima global e avançada, como a Atlântida, poderia ter mapeado o mundo antes da última era do gelo, e fragmentos desse conhecimento sobreviveram. Isso não prova a Atlântida diretamente, mas sugere a existência de um conhecimento geográfico e cartográfico perdido que desafia nossa cronologia histórica tradicional. Finalmente, nossa prova chocante número 5 é a universalidade dos mitos, de dilúvio, e a ideia de uma idade de ouro perdida. Quase todas as culturas antigas ao redor do mundo têm histórias de um grande dilúvio que destruiu uma era anterior da humanidade, muitas vezes punindo uma civilização que se tornou arrogante ou corrupta. Pense na epopeia de Gilgamesh, na história de Noé, nos mitos gregos, hindus e até mesmo nas tradições nativas americanas. Seriam essas histórias apenas coincidências ou memórias coletivas de um evento cataclísmico real, como o rápido aumento do nível do mar no final da última era do gelo, que teria inundado vastas áreas costeiras onde civilizações poderiam ter florescido, e a ideia de uma civilização ancestral avançada, da qual os sobreviventes espalharam conhecimento pelo mundo? Alguns apontam para semelhanças inexplicáveis em arquitetura megalítica, astronomia e símbolos em culturas distantes. Como evidência dessa cultura-mãe, talvez Atlântida seja o nome que Platão deu a essa civilização primordial, cuja memória ecoa nesses mitos globais. Então, Atlântida existiu. As evidências que exploramos são fragmentadas, abertas à interpretação e, muitas vezes, controversas. O testemunho de Platão, a catástrofe de Tera, as estruturas submersas, mapas anômalos e os mitos globais, cada um por si só pode não ser conclusivo. Mas juntos, eles pintam um quadro intrigante, sugerindo que a história de uma civilização avançada perdida pode ser mais do que apenas uma fábula. Talvez Atlântida não fosse um único lugar, mas uma memória combinada de várias cidades e eventos. Ou talvez, como Platão a descreveu, fosse de fato um império poderoso que o tempo e o mar engoliram. A busca por Atlântida continua sendo uma das maiores aventuras arqueológicas e intelectuais da humanidade. Ela nos força a questionar o que sabemos sobre nosso passado e a imaginar as incríveis possibilidades que ainda podem estar escondidas sob as ondas ou enterradas nas areias do tempo. E você? Qual dessas provas te deixou mais intrigado? Você acredita que Atlântida existiu ou tem outra teoria? Deixe sua opinião nos comentários abaixo.